Na nossa aula passada, nós vimos esse teorema aqui, que afirma o seguinte, que os polinômios são funções contínuas em toda parte. Ou seja, são contínuas na reta toda. O domínio de um polinômio é a reta toda. E para uma função racional é contínua sempre que estiver definida. Ou seja, uma função racional é contínua no seu domínio. Então, uma função racional é um quociente de dois polinômios, o que chamamos função racional. Então, por exemplo, esta. Em cima temos um polinômio. Um polinômio é uma função sempre contínua. Tá? É uma função sempre contínua, neste caso, um polinômio de grau 3. E embaixo, um polinômio de grau 2. Estas funções são contínuas, sempre. Mas o quociente delas, que é a função racional, é contínua onde estiver definida. E a única coisa que temos que checar para funções racionais é checar o denominador y ver cuándo esto se anula. Cuando esto se anula, este denominador se anula en x igual a menos 2 y x igual a menos 3. Esses caras têm que ser excluídos do domínio. O domínio desta função é a reta toda menos esses dois caras. Esse símbolo significa menos. Reta toda menos um conjunto com dois elementos, menos 2 e menos 3. Tá? Então, nas funções racionais, as funções racionais são quocientes de dois polinômios e o domínio delas é toda a reta menos os zeros da função que está aqui embaixo, do polinômio que está aqui. Esses são excluídos. Vejamos um exemplo aqui dado no livro. Temos que calcular o limite quando x tende a menos 2 de esta função racional. Tá? Então, é esta aqui, quociente de dois polinômios. Acima temos um polinômio de grau 3 e embaixo um polinômio de grau 1, porque está x elevado a 1. Tá? Bom, é claro que o domínio dessa função para o domínio dessa função, temos que excluir um único valor para o domínio. Temos que excluir x igual a 5 tercios. Porque quando x igual a 5 tercios, se anula aqui. Tá? Então, o domínio é todos os x tais que x não é igual a 5 tercios. Ou seja, a reta menos um ponto, 5 tercios. Tá bom? Está escrito aqui. Toda reta menos o conjunto formado por um único ponto, 5 tercios. Esse é o domínio desta função racional. De fato, se a gente plota isso no Wolfram Alpha, dá isto aqui. Então, realmente, aqui estará 5 tercios. E essa reta vai ser e 5 tercios é uma descontinuidade para essa função. Tá? Deste lado, quando me aproximo a 5 tercios pela esquerda, a função explode para mais infinito. E quando me aproximo a 5 tercios pela direita, a função explode para menos infinito. Temos uma descontinuidade aí realmente. Bom, então, como as funções racionais são contínuas no seu domínio, então o limite quando x tende a A de f de x é f de A se A está permitido. Neste caso, A está permitido se A for diferente de 5 tercios. Tá? Então, todo limite, quando me aproximo de A e A não é 5 tercios, simplesmente temos que calcular a função en esse valor. Por exemplo, limite quando x tende a menos 2 de f de x. Este limite quando x tende a menos 2 é simplesmente calcular quando x é igual a menos 2. Dá menos 2 al cubo más 2 por menos 2 al cuadrado menos 1 sobre esto. E é fácil ver que isso dá menos 1 sobre 11. Tá? Então, pela continuidade da função e pelo fato que este A aqui, este menos 2, estava no domínio da função, não era igual a 5 tercios, simplesmente calcular o limite é evaluar a função. Tá? Chamo de evaluar, não sei como se fala em português, avaliar ou calcular a função nesse ponto. Bom, outra coisa importante, as funções trigonométricas, cosseno, seno e tangente, são contínuas no seu domínio. Tá? O domínio de cosseno é a reta toda, o domínio de seno também é a reta toda, o domínio de tangente vamos ver daqui a pouco. Então,
lembrando então como se calcula o cosseno e seno de um ângulo. Então aqui temos um ângulo θ. Lembre que esse ângulo em radianos, como esta circunferência é radio 1, este ângulo θ em radianos é esta distância. Distância mesmo, tá? Percorrida aqui. Bom, mas o fato é que dado um ângulo θ, o cosseno desse ângulo é a coordenada x deste ponto, no círculo unitário. E o seno de θ é a coordenada y deste ponto. Tá? Então, aqui temos isto é o cosseno de x, cosseno de θ, perdão, essa altura, e isto é o seno de θ. Tá bom? Então, essas funções são contínuas. Então, limite quando θ se aproxima de zero de cosseno, limite quando θ se aproxima de zero de cosseno, é o cosseno de zero. Então, pela continuidade, quando θ se aproxima de zero, este ponto vai descendo. E o cosseno está se aproximando de 1, que é a coordenada x deste ponto. Agora, quando θ se aproxima de zero, o seno é a segunda coordenada, a altura desse ponto. Então, quando θ se aproxima de zero, esta altura vai se aproximar de zero, que é a segunda coordenada. Então, temos esses dois limites aqui. O cosseno de θ, quando θ se aproxima de zero, é o cosseno de zero, que é 1. E o seno de θ, o limite quando θ se aproxima de zero, é o seno de zero, que é zero. Tá? Porque são contínuos. São funções contínuas definidas na reta toda. Já a tangente é caso à parte. A tangente de x se define como seno de x sobre cosseno de x. Então, en esta fração, temos que cuidar, temos que olhar para que o cosseno não seja zero. E esses valores no cosseno é zero vão ser excluídos do domínio da função. Quando o cosseno é zero, lembre que o cosseno é a coordenada x deste ponto se movendo aqui. Este ponto rodando na circunferência unitária, o cosseno é a coordenada x. Cosseno é zero quando o ponto está aqui ou quando o ponto está aqui. Porque a coordenada vai ser zero, a coordenada x. Tá bom? Resulta que este ponto, aqui temos um ângulo, este ângulo em radianos é π sobre 2. Porque lembrem que esta é a circunferência radio 1. Então, esta distância é π sobre 2. E toda a circunferência é 2π. O comprimento dessa linha verde é 2π. 2 por 3.14. Dá aproximadamente 6,28 unidades. Onde a unidade é essa distância aqui, que é o raio. Então, de aqui até aqui é π sobre 2, que é 3.14 sobre 2. 1.57, eu acho. 3.14, 1.57, eu acho. Então, este é o comprimento disto. O cosseno desse comprimento de π sobre 2, que vai ser o ângulo, vai ser zero, porque esta componente vai ser a componente x. Este é o ponto, lembrem que este ponto aqui, ai meu Deus, este é o ponto com coordenadas 0 em x, 1 em y. E este é o ponto com coordenadas 0 em x, menos 1 em y. Tá bom? Aqui está vendo. Então, este é o ponto 0, 1 e este é o ponto 0, menos 1. A coordenada x é 0. Então, o ângulo vai seguir rotando. Quando, aqui passa em π meios. Aqui passa em 3π meios. Tá bom? Aqui vai 3π meios, 4π meios, 5π meios, 6π meios, 7π meios. Aí volta a valer 0. 8π meios, 9π meios. Tá bom? Então, o cosseno vai se anular nos múltiplos ímpares de π sobre 2. Tá? 3π meios, 7π meios, 5π meios, 9π meios. Ou menos π meios, menos 3π meios, menos 5π sobre 2, que seria rodando na outra direção. Lembre que assim roda positivo, tá? Na direção contrária ao relógio é ângulo positivo e na direção do relógio é ângulo negativo.
Então, o cosseno se anula nos múltiplos ímpares de π sobre 2. Tá? E aí onde a função tangente não está definida. Tá? En estos múltiplos ímpares de π sobre 2, como en 3 por π sobre 2, por exemplo. Então, o gráfico da tangente é esse aqui. Tá? Então, observen estos valores, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. A tangente não está definida, dá mais infinito ou menos infinito. E o gráfico dela é assim. Esses valores estão excluídos do domínio. Tá? Mas se você tentar calcular o limite, quando x se aproxima a π da tangente de x, é a tangente de π, porque π está no domínio. E a função é contínua. Tá? Vai ser a tangente de π. Agora, se você se aproxima de 3π sobre 2 pela esquerda, o limite da tangente de x, quando me aproximo de 3π sobre 2, vai ser infinito. Porque a tangente vai explodir para lá, quando me aproximo por aqui, pela esquerda. Tá? Bom, então, o domínio da tangente é este conjunto. Todos os números reais, menos o conjunto x, que são da forma x igual a n por π sobre 2, onde n é um inteiro e n é ímpar. O sea, n não é divisível por 2. Tá? Significa que n é ímpar. Por exemplo, 5π sobre 2, já falamos, ou menos 5π sobre 2 também. Esses números são excluídos. Isto é a reta menos este conjunto. Tá? Essa barra atravessada assim significa menos. Então, vou excluir estes pontos todos. Tá? Vamos colocá-los aqui em verde. Estes pontos vão ser excluídos do domínio. E o domínio, então, é uma sequência de intervalos disjuntos. Estes intervalos disjuntos formam o domínio dessa função. Então, domínio não é conexo. Chama domínio é um monte de intervalos disjuntos, como a gente pode ver aqui neste gráfico. O domínio da função é este intervalo, tá? Um monte de intervalos disjuntos. Bom, então, vamos encerrar esta aula com este teorema, que não vamos demonstrar, mas o teorema diz o seguinte: os seguintes tipos de funções são contínuas no seu domínio, são contínuas para todo número no seu domínio. Então, os polinômios são sempre contínuos, o limite de um polinômio é calcular o polinômio. As funções trigonométricas, como vimos, são contínuas no seu domínio, onde temos que saber qual é o domínio da tangente, da cotangente, do seno, cosseno. As funções exponenciais, as funções racionais, já vimos, são contínuas no seu domínio, mas o domínio não é a reta toda em geral. As trigonométricas inversas, que falaremos depois, as funções logarítmicas e as funções raízes. Vamos dar dois exemplos aqui. Muito simples. Então, considere esta função, p de x, que chamamos de polinômio, x quadrado menos, vamos colocar aqui, menos 5x mais 6. Isto é um polinômio na função contínua. Então, um polinômio de grau 2. Agora, é fácil ver que esse polinômio fatora como x menos 2 por x menos 3. Fácil fazer a conta e ver que dá isso. Tá bom? Então, é fácil fazer o gráfico deste polinômio. Se nós fazemos o gráfico, vai ficar uma coisa aqui assim. O gráfico desse polinômio vai ser assim: x menos 2 por x menos 3. Então, aqui vai estar o ponto 2 e aqui 3. Por quê? Porque quando x igual a 2, isto vale 0. Porque é fácil ver aqui, calcular x igual a 2, aqui vai dar 0. 0 por qualquer coisa é 0. E quando x igual a 3 aqui, calcularlo aqui, x igual a 3, este cara se anula. Dá 0. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, a função f de x igual a raiz quadrada de x quadrado menos 5x
más 6. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de f? Então, é claro que para calcular a raiz quadrada precisamos que esto sea positivo. Precisamos que lo que está dentro da raiz sea mayor o igual que 0 para poder tomar a raiz cuadrada. ¿Estamos? Então, analisemos quando esta expressão é positiva. Mas aqui temos o gráfico da função que já fizemos. Quando isso é positivo? Isso é positivo se... vou colocá-lo com esta cor aqui. Se x está aqui, colocar uma cor aqui bem... Essa está bom. Aqui ou aqui. Certo? Porque aqui a função tem altura positiva. Altura positiva. E é negativo aqui. Entre menos 2 e 3, esta função é negativa. E positiva aqui. Tá bom? Então, o domínio desta função vai ser... colocar aqui. Para trocar isso aqui. O domínio dessa função f é o intervalo de menos infinito até 2, incluindo 2. Porque no 2, essa função, esse x ao quadrado menos x dá x ao quadrado menos 5x mais 6 dá 0. E raiz de 0 é 0, está definida. E união com um intervalo de 3 até mais infinito. Então, esse é o domínio dessa função, e essa função é contínua nesse domínio. Tá? Então, se eu, por exemplo, vou calcular o limite quando x tende a 6 da raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 6, isso é simplesmente a raiz quadrada de 6 ao quadrado menos 5 por 6 mais 6. Tá? Que dá a raiz quadrada de 36, 5 por 6, 30, mais 6. Tá? Que é a raiz quadrada de 12. Por quê? Porque 6 está no domínio de f. Se está no domínio de f, e então, como a função é contínua no seu domínio, calcular o limite é calcular a função nesse ponto. Tá? Tá bom, vamos deixar por aqui. Não sei, dá para construir exemplos um pouco mais complicados, mas o fato é que para raízes, a única coisa que temos que checar é que isso aqui seja positivo. Tá? Temos que ver quando isso é positivo. Neste caso, foi uma parábola, vemos no gráfico. Quando é positivo ou zero, tá? É permitido ser zero, porque a raiz de zero está definida. Isto pode ser zero. Isto é zero quando x igual a 2 ou quando x igual a 3. Tá bom? Então vamos deixar por aqui e vamos continuar na próxima aula com funções inversas, logaritmo exponencial e limites.